presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti de novo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de novo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós.
Cristo e seu sangue a nós redenção concedeu. Com o fim de nos tornar coerdeiros de Deus, para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, para a sua glória e pro seu louvor. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás, e a promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será, e nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás, e a promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o teu povo está reunido em sincero fervor, para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Obrigado, Senhor. Nós fomos criados para a sua glória e para o teu louvor, Pai. Antes mesmo de existirmos, o Senhor já tinha nos escolhido. E obrigado por isso, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos adotou. Podemos chamar o Senhor Deus como Pai. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, que nos redimiu e fez o sacrifício para nos salvar. Seja conosco nessa noite, receba o louvor que queremos dar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jeremias 22 e convidar a irmã Clarissa para fazer a leitura dos versículos de 1 a 9. Jeremias 22, de 1 a 9. Jeremias 22, de 1 a 9.
Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi. Que ouçam também os teus servos e o povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque, se vocês, de fato, cumprem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá: para mim, você é como Gileade e como o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com suas armas. Eles cortarão seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com essa grande cidade? E então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Amém. Queria chamar o pastor Davi. Alguma criança de 2 e 3 anos? Acho que não, né? Então as outras ficam no tempo. Vamos orar? Deus amado, estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Deus, que como igreja o Senhor nos abençoe através desse sermão, que a palavra que foi ministrada aqui chegue aos nossos corações, nos faça refletir e nos faça chegar mais perto do Senhor. Abençoa, Pai, o pastor Davi, aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, que ele possa trazer com clareza para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje a gente vai cobrir Jeremias 21 e Jeremias 22. O foco do sermão está no texto que a irmã Clarissa leu. E a ideia central é que Deus favorece pessoas que agem com misericórdia. Pessoas que são misericordiosas são alvo do favor de Deus. Se você tivesse um elevador descendo ao fundo do seu coração, talvez você encontraria ali algumas portinhas fechadas, né? Uma plaquinha dizendo para Deus: não entre, não entre, é feio demais, fede demais, não entra aqui, né? Tem coisas que eu não quero que você tire. Portinhas fechadas que a gente preferia não enxergar e tentamos esconder dos outros. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente tem uma analogia inversa. Cada vez que nós lemos as Escrituras, nós descemos mais profundo no coração de Deus. E à medida que a gente vai conhecendo o coração de Deus, a gente vai tendo uma convicção mais profunda de que Deus é determinado, lá no centro do seu ser, a ser misericordioso com pessoas que precisam de misericórdia. Deus tem um amor, e à medida que a gente vai conhecendo, profundo, né, que vai se revelando como esse Deus misericordioso. E é interessante imaginar esse Deus com um coração misericordioso dirigindo misericórdia às pessoas. Há muitas passagens bíblicas que apontam para essa característica de Deus. A gente pode lembrar do Éden. Deus agindo com misericórdia com os nossos pais, no momento em que eles viraram as costas para Deus e dele se esconderam. É interessante pensar que Jesus fala: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa. Então essa é uma característica de Deus que vai se revelando por todas as Escrituras. Quanto mais fundo, então, a gente conhece o Senhor, mais a gente percebe que Ele é esse ser pessoal
que age com misericórdia e com graça. E é interessante que ele exige do seu povo que haja da mesma maneira. No Antigo Testamento, por exemplo, ali em Deuteronômio 15:15, ele ordena que o seu povo haja com misericórdia com os escravos, porque eles foram escravos no Egito. Aqueles que foram resgatados do Egito, agora deveriam tratar com misericórdia escravos, como eles foram. Eles deveriam agir com misericórdia. O contexto aqui dessa passagem está no capítulo 21. Nós vimos no domingo passado Jeremias sofrendo com o seu chamado, lutando com a palavra de Deus queimando dentro dele e sofrendo as consequências de anunciar a palavra de Deus. Agora, o rei Zedequias pede que Passur, esse gerente, né, do templo, fosse até Jeremias. O mesmo Passur que amarrou e que mandou bater em Jeremias, agora é ordenado pelo rei a interceder, a pedir que Jeremias haja como um sacerdote, que faça mediação entre Deus e o povo. Interessante isso, né? Aquele que eles queriam calar é reconhecido como alguém que ouve a palavra de Deus. E eles recorrem a Jeremias. E nós lembramos que Jeremias estava cansado, desanimado na sua caminhada, mas ele não se transformou num covarde. Ele fala para Passur e para as pessoas que estavam ouvindo uma mensagem tão dura quanto a mensagem que ele havia pregado antes, que levou ele a ficar preso. E ele corre novamente esse risco. Aquelas pessoas queriam misericórdia sem arrependimento. Eles haviam rejeitado o senhorio de Deus, mas queriam o favor de Deus agora que o exército inimigo se aproximava deles. A resposta de Jeremias para o povo é que os exércitos iriam recuar, mas os exércitos do povo, eles iam ter que se esconder na cidade, porque eles iam ser sitiados e eles iriam ser destruídos. E ele diz: olha, se você quiser guardar sua vida, fuja da cidade. Talvez você preserve sua vida, os seus bens vão ser perdidos. Quem ficar vai ser destruído. Imagina um profeta dizer isso. Fujam, não lutem. Se vocês quiserem preservar a vida de vocês, fujam, abandonem a cidade, né? Jeremias está assumindo ali a posição de alguém que está dizendo: não lutem, se entreguem, né? O rei não merece seu apoio. Ele estava sofrendo, mas ele não havia se acovardado. E aí fica uma primeira lição para a gente, né? A gente precisa ser fiel à palavra de Deus, apesar das circunstâncias que a gente está vivendo. Apesar da nossa luta, da nossa dor, apesar de estar sofrendo consequências por se colocar ao lado, as fileiras de Deus, nós precisamos ser fiéis à própria palavra de Deus, e Jeremias está pagando esse preço aqui. É interessante que isso se parece também com Paulo, né? Quando em 2 Coríntios 4, 8-12, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Hoje pela manhã nós somos lembrados pelo presbítero Fábio que na caminhada nós podemos desanimar, mas a nossa motivação é olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa salvação, olhar para Jesus. Paulo está dizendo: apesar de todas as circunstâncias, eu olho para Jesus. Para mim é morte, mas para vocês é vida. Eu olho para Jesus. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Esses muros que seriam, daqui a pouco, no contexto aqui de Jeremias, derrubados e muito depois reedificados lá com Neemias e Esdras. Jeremias, os outros profetas, os apóstolos, os cristãos, ao longo de toda a história, eles ouvem Deus falar com eles, talvez melhor, no sofrimento.
Talvez você possa lembrar na sua própria caminhada pessoal de um momento de sofrimento em que você ouviu Deus falar com você. Marcia compartilhava com a gente lá em casa hoje à tarde sobre um momento de sofrimento em que Deus falou claramente com ela. E é assim que a igreja tem sido edificada. Pessoas que ouvem a palavra de Deus em meio ao sofrimento. Jeremias ouviu Deus falar com ele no seu próprio sofrimento. Versículo 21 fala a palavra que foi dita a Jeremias. Deus falava com ele no meio do sofrimento e ele pode falar com você também em meio ao seu sofrimento. As profecias que Jeremias entrega, que são duríssimas, vão se cumprir no capítulo 39. Aquela cidade será dizimada. E esse capítulo 21, então, é mais um testemunho contra aquela cidade, de que eles estão ouvindo a voz de Deus e não querem se arrepender. E eles perguntam, né, no comecinho do 21 ali, pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Pergunta para Deus por que a gente está sendo atacado pelos babilônios. Talvez o Senhor nos trate segundo as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Eles têm dúvida ainda por que Deus os estava punindo. E a gente já viu que eles abandonaram o Senhor e aderiram a falsos deuses. Eles confiaram neles mesmos. A acusação principal é idolatria, o abandono da relação com Deus. Mas no capítulo 22, há uma nova acusação. Uma acusação de injustiça. Uma acusação agora do abandono das relações horizontais, de cuidado, de misericórdia. O abandono das pessoas a quem Deus deseja mostrar misericórdia. Entendam, quando nós abandonamos a Deus, quando nós nos voltamos para ídolos, que às vezes podem ser nós mesmos, quando nós abandonamos Deus, nós começamos a abandonar o que Deus ama. Funciona desse jeito. Eles abandonaram a Deus e agora eles estavam abandonando as pessoas a quem Deus queria mostrar misericórdia. Quando desviamos o nosso amor de Deus, a nossa ação se desvia daquilo que Deus espera que nós façamos. E esse texto, então, que foi lido pela irmã Clarice, responde a duas perguntas. Como Deus quer que nós tratemos os marginalizados, as pessoas que estão sofrendo, e o que Deus fará com aquele que mostra misericórdia e com aquele que nega misericórdia. E esse é o nosso roteiro de hoje. Versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi. Que ouçam também seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor. Pratiquem o direito e a justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão nem a viúva, não derramem sangue inocente neste lugar. Jeremias é instruído a procurar o rei, aquele que se assenta no trono de Davi. Aquele que representa Jesus, aquele que senta no trono de Davi, deve agir com misericórdia. A gente sabe que Davi foi um guerreiro implacável. E muitas vezes ele foi confrontado por Deus com o dever de agir com misericórdia, assim como ele fez com Nabal, assim como ele fez com Mefibosete, assim como ele fez com Saul. A tensão no coração do pastor-rei, Davi, era fazer a sua vontade e impor o seu julgamento, ou agir com misericórdia. E o nosso pastor guerreiro é Jesus Cristo. E nele isso é feito de uma forma perfeita. Não há qualquer dicotomia, como às vezes havia no coração do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E a ordem que Jeremias dá é que esse rei deve praticar a justiça. Num eco do capítulo 21 ainda, os versículos 12, 13 e 14.
12. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgue com retidão todos os dias, livrem o oprimido das mãos do opressor, para que meu furor não saia como fogo por causa da maldade que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Até aqui. O texto dá exemplos específicos de como a misericórdia estava sendo negada. O texto diz, olha, pratiquem o direito, pratiquem a justiça. Num país não muito distante de nós, faz muito sentido ouvir isso. Praticar o direito, praticar a justiça. Não oprimam, não maltratem o estrangeiro, nem o órfão e nem a viúva. Não derramem sangue inocente nesse lugar. Pessoas estavam sendo mortas nesse processo por falta de justiça, por falta da prática do direito, por falta da atenção com pessoas que estavam fragilizadas e marginalizadas. E o rei era responsável por cuidar desse povo. Se alguém não agisse em favor deles, essas pessoas estariam condenadas ao sofrimento. Deveria começar por cima. E deveria ser estendido a todos. A Bíblia tem muitos exemplos de como isso se aplica a nós. Por exemplo, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Tiago, meio-irmão de Jesus, viu como Jesus interagia com pessoas necessitadas e carentes. Com a samaritana, com a adúltera, com a pecadora que lavou os seus pés. Como ele agia com misericórdia. Jesus amou pessoas vulneráveis. Jesus amou pecadores. Pecador é mencionado 30 vezes, mais ou menos 30 vezes nos evangelhos, no sentido de descrever alguém. E Jesus está próximo dessas pessoas. Essas pessoas procuram Jesus, ele anda com eles, cura e abençoa. Jesus é o tipo de gente que olha para um publicano, para Zaqueu, e fala, olha, eu vou na tua casa hoje. Eu ajo com graça. Eu sei que falar sobre justiça social é um campo minado, porque a justiça social parece que foi cooptada pela teologia liberal. Em substituição à salvação, a gente faz o bem. Mas se a teologia liberal fala sobre ação social, sobre justiça social, por que aqueles que se dizem ortodoxos deveriam abandonar esses conceitos? Porque aqueles que dizem que seguem a palavra de Deus deveriam rejeitar o que Deus pede que nós façamos. Outra tensão é que as pessoas querem separar justiça social de evangelho. Alguns porque não creem mais no evangelho. Outros porque acham que as pessoas só precisam do evangelho e não de justiça. E essa tensão não deveria existir. Entregar um prato de sopa na rodoviária não deveria brigar com a ideia de que a pessoa precisa do evangelho, precisa ouvir o evangelho. Não há dicotomia entre isso, não há separação. Mas às vezes a gente quer separar. Se nós tirarmos o evangelismo, nós viramos uma ONG. Um colega meu é um dos articuladores lá na Federação Espírita do McLanche Feliz, para atender crianças com câncer. Está cuidando de gente vulnerável, mas falta o evangelho. Se não tivermos o evangelho, nós viramos uma ONG. Essas coisas não podem estar separadas, porque Jesus chamou pessoas ao arrependimento e Jesus abençoou pessoas. Jesus cuidou de pessoas. Jesus não convivia com pessoas apenas para ser legal com elas. Jesus as chamava ao arrependimento. Jesus é o tipo do cara que podia ser chamado para embalar a nossa mudança, mas ao mesmo tempo ele era temido pela sua santidade. Os demônios fugiam da presença dele. Por que você vem atormentar a gente antes da hora? Jesus, ao mesmo tempo, ele era santo e acessível, puro
e amigável, próximo e temido. Essas coisas andam juntas. E outro problema é que nós nos cercamos de pessoas parecidas com a gente. E a gente, talvez pela dor que a necessidade dos outros provoca em nós, e as respostas que isso exige, nós fechamos o vidro do carro. Às vezes por segurança, às vezes por desprezo. Mas nós nos cercamos de pessoas que são parecidas com a gente, e a gente deixa de enxergar pessoas em sofrimento. E como é que a gente deve agir? Se a gente vive há 6 anos nesse local e nunca fomos visitados por um mendigo, uma pessoa que vem pedir uma cesta básica, nunca. 6 anos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa atrás dessas pessoas. A gente precisa buscar essas pessoas. E a gente deve ter sempre em mente que a maior necessidade dessas pessoas não é um prato de comida. É o Evangelho, e nós fomos buscados por Deus para entender o Evangelho e chamados a compartilhar o Evangelho. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho para ser salvas. Tem uma pessoa que eu estou seguindo que estava meditando, alguém criado num contexto completamente anticristão, e ele achou que estava praticando o budismo, e Deus o chamou pelo nome dele, e ele falou: meu nome não é esse, é um homem, né? Meu nome é Nicole. Eu vivo há 12 anos como mulher. E Deus falou para ele, né, na interpretação dele: eu não conheço Nicole, eu conheço você. Mas ele ouviu. Esse evangelho, ele precisa alcançar as pessoas. E Deus chama a igreja a compartilhar o evangelho e a realizar boas obras. Quem na nossa esfera de influência precisa de suporte, de socorro, de apoio? A tentação que tem nesse processo é acreditar que quem vai fazer isso são os profissionais, são os missionários, são o pessoal da Missão Vida, né? Os pastores. Da mesma forma que a gente quer delegar o evangelismo para alguém que tem paixão dentro da igreja, para os pastores ou para outras pessoas, nós delegamos a justiça social para outros também. Nós empurramos isso para fora de nós, para distante de nós. Mas essa tensão deve existir no nosso coração. Porque os efeitos de endurecer o coração para essa verdade, eles são catastróficos, e a gente vai ver agora como Deus responde quando nós deixamos de dar livramento a pessoas que nos procuram e precisam de ajuda. Versículos 4 e 5. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas desse palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. A reação de Deus é bem simples aqui. Se vocês forem misericordiosos, vocês terão vitórias militares. Se vocês não agirem com misericórdia, vocês serão derrotados por exércitos inimigos. A bênção aqui está apelando para o rei. Se você for misericordioso, você vai entrar aqui nessa cidade, por esses portões, montado em cavalos, você vai se assentar no trono, junto com as pessoas que vierem com você. Isso lembra da promessa, né, no Salmo 27, 24, 7 a 10, que aponta para Jesus, que diz, e nós cantamos essa música às vezes, né? Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, portas antigas, então o Rei da Glória entrará. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as suas cabeças, ó portas, levantai portas antigas. Então o Rei da Glória entrará. Quem é ele? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Jeremias está dizendo que o rei de Israel teria vitórias se fosse misericordioso. Cristo é, em última análise, esse rei misericordioso que tem todas as coisas submetidas ao seu poder e à sua autoridade.
Não existe pessoa mais perfeita em misericórdia do que Jesus Cristo. E ele é esse poderoso guerreiro, né, que vem em socorro de Jeremias, né, que a gente viu no domingo passado. Ele é esse rei que entra e vai governar sobre o trono de Israel. Não parece um contraste, uma promessa de vitórias militares para quem agir com misericórdia? Não parece que tem duas estações diferentes, assim, sintonizadas? E a resposta para isso é que é completamente compatível, não é um contrassenso. Porque a vitória vem do Senhor. A vitória não está nos carros, nos cavalos, não. Dito o homem que confia nesses recursos. A vitória vem de Deus, é o Senhor quem luta. E o rei então deveria estender a mão para as pessoas fragilizadas, ao invés de subjugá-las. Porque ele havia deixado de amar o Senhor, ele começou a se aproveitar das pessoas. Esse tipo de tática militar não está lá na arte da guerra, não é ensinado na Amã. Eu botei a Amã aqui por causa do pessoal do exército que não veio hoje, né? Isso não está na tática militar que as pessoas ensinam por aí. Está na palavra de Deus. Deus favorece pessoas que usam de misericórdia. Lembram da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nos perdoa como nós perdoamos. Aquele que age com misericórdia, recebe misericórdia. Esse paralelo é muito claro em vários textos da Escritura. O texto de Jeremias continua, versículos 6 e 7. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com suas armas, eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Deus fala, olha, vocês são preciosos para mim, lindos como o Líbano, como Gileade, mas vocês não mudarão de atitude, apesar das profecias, apesar de conhecerem quem eu sou. Vocês continuarão sendo injustos. Versículos 8 e 9, muitas nações passarão por essa cidade, dirão uns aos outros, por que o Senhor fez uma coisa desta com esta grande cidade? Então se responderá, porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram outros deuses e os serviram. A tragédia então seria nítida para pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que não conheciam Deus, iriam olhar para o que aconteceria em Jerusalém e diriam, isso aconteceu porque eles abandonaram a aliança de Deus. Como eu falei no início, essa aliança de Deus no Antigo Testamento apontava para a necessidade de agir com misericórdia. A nova aliança aponta para a necessidade de agir com misericórdia. E as pessoas haviam abandonado essa aliança com Deus. O restante todo do capítulo 22, que a gente não vai entrar, trata de avisos para os reis que sucederam o rei Josias. Avisos específicos para os filhos de Josias. O livro está chegando aqui no ponto crítico. Os exércitos babilônicos já estão vindo para fazer o cerco a Jerusalém. Vai começar o sítio, a fome. E há dois caminhos aqui. O caminho de vitória ou de derrota, aguardando uma resposta deles em relação a agir com misericórdia. Eles haviam desprezado o amor de Deus, se voltado para a idolatria. E agora eles, por não amarem mais a Deus, não amavam as pessoas. Quando você deixa de amar a Deus, você deixa de amar as pessoas. Eles se desviaram de Deus e agora eles se desviavam das pessoas que precisavam deles, ou eles as massacravam. E essa é a sentença que vem para eles, né? É muito fácil a gente se desviar de fazer a misericórdia. E a gente tem muitas desculpas para isso. Eu já oferto na igreja, eu já dizimo, então é a igreja que tem que fazer. Meu dom é o louvor.
O meu dom não é cuidar de gente, ser misericordioso. Eu sirvo muito bem na recepção. Eu cuido de quem chega. Não é minha obrigação buscar gente lá fora. Nós somos ágeis para nos proteger do nosso dever de agir com misericórdia. Mas Jesus destrói essas desculpas no finalzinho, depois do sermão das últimas coisas, lá em Mateus 25, quando ele fala sobre o grande julgamento de Deus. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de beber, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Jesus então compara esse julgamento final como um pastor que está fazendo distinção entre ovelhas e bodes. Os bodes não são ovelhas, as ovelhas não são bodes. Justos terão recompensas, injustos serão condenados a viver eternamente no lugar que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Só que tanto justos quanto injustos, aqui no texto, tem uma dúvida. Quando é que a gente deixou de atender Jesus? Quando é que a gente foi aprovado ou reprovado nesse crivo? Eu já vou explicar isso com mais calma aqui. E a diferença entre os dois grupos foi misericórdia. Uns agiram com misericórdia e outros deixaram de agir com misericórdia em relação aos pequeninos de Jesus. Eles foram reprovados por Deus por deixarem de ser misericordiosos. Devagar, né? Com a procissão, né? Jesus não está ensinando que misericórdia que praticamos nos salva. Jesus está dizendo que uma característica daqueles que são ovelhas é que eles agem com misericórdia. E uma característica dos bodes é que eles agem sem ofertar misericórdia. Jesus está entendo, quem nos leva para o céu é a fé exclusiva na obra vicária de Jesus em nosso lugar. E essa fé precisa produzir mudança e nos fazer estender misericórdia para aquelas pessoas que precisam dela. A nossa misericórdia não nos concede graça. E a gente acessa isso pela fé. Mas quem recebeu misericórdia é uma pessoa que mostra misericórdia. Então a misericórdia é uma evidência
da salvação. Uma evidência da salvação. Talvez por isso você fique tão incomodado quando você diz não para ações de misericórdia. Porque se você recebeu misericórdia, então ele te impele a agir com misericórdia. A acusação lá em Jeremias 22, versículo 9, é que eles haviam abandonado a aliança do Senhor, seu Deus. Como eu falei, o Antigo Testamento é cheio de... Aquele que cumpriu... Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Deus não mudou, gente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Lá no centro do coração de Deus há um amor que transborda em misericórdia e que nos alcançou. O mesmo amor que alcançou os nossos pais lá no Éden é o amor que nos alcança por intermédio de Cristo, para que a gente seja transformado por Ele. O coração de Deus não muda porque Ele é perfeito. Deus ama a misericórdia e Ele favorece aqueles que a exercem. Deus ama a misericórdia e quem o ama também ama a misericórdia. Vamos orar? Pai, o Salmo 103 que lemos no início do culto fala que o Senhor é um Deus misericordioso, que nos acolhe como um pai, tendo compaixão de nós. Nós que temos o privilégio de sermos pais, sabemos que o nosso coração se alegra e nós agimos com misericórdia. E nós sabemos que isso é fruto de um amor que o Senhor coloca no nosso coração pelos nossos filhos. E essa imagem é a imagem que o Senhor usa para descrever como o Senhor age conosco. Um Pai misericordioso. E o Senhor nos convida a sermos misericordiosos para alcançar a misericórdia. Que o Senhor nos faça uma igreja sensível à dor das pessoas ao nosso redor, não só no contexto de esfera de influência individual, aonde o Senhor nos colocou. Que os nossos corações se movam em misericórdia para as pessoas que nos servem em coisas simples. As pessoas que nos auxiliam nas nossas tarefas diárias. Pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, pedindo nossa ajuda. Queremos reconhecer que aquilo que o Senhor nos dá é uma graça e que nós podemos nos alegrar ao compartilhar isso. Nos ajuda nesse tempo como igreja em que nós temos os nossos desafios da aquisição do lote. A mesmo assim enxergar um Deus que é provedor e que nos abençoa para poder abençoar outras pessoas. Mantém em nós um coração misericordioso. Nos abençoa, Pai, com esse convite de entrar na Tua presença. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos alcançou com graça. E isso nos ajuda a olhar com graça. Misericórdia, que se renova cada manhã sobre nós, que nos chama ao arrependimento, ao convívio filial contigo. Nos ajuda a sermos agentes dessa misericórdia também. Oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da volta de Cristo. Amém?
Nossos pequenos grupos retornaram nessa semana. Agora, nessa semana que se inicia, na quarta-feira, a gente vai ter o nosso grupo aqui na região. Ainda não estão participando de pequenos grupos que atividade de comunhão. Queria lembrar vocês também do nosso dia de comunhão, dia 23, né? Tá aí o QR Code para você se inscrever. Vai ser um prazer ter você conosco. Então você é o nosso convidado. Então Deus abençoe, uma boa semana. Obrigado àqueles que nos visitam, que o Senhor tenha falado ao seu coração, desafiado a você a compartilhar a misericórdia também e recebê-la. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza,